Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Lívia, do time de recrutamento, e recrutei aqui outras BNIs aqui para conversar com a gente hoje. Então, a nossa proposta aqui é falar um pouquinho sobre o que a BEM faz, primeiro. Depois a gente vai falar um pouquinho de diversidade, o que representa para a gente, como que a gente se organiza aqui dentro, quais são os nossos esforços, e aí contar um pouquinho para vocês no detalhe sobre o programa de mentoria, que alguns já se inscreveram, espero que outros que estão aqui que ainda não se inscreveram, se inscrevam, tá? Vamos lá, então. Antes de começar, queria passar para vocês alguns combinadinhos aqui. Então, o microfone de vocês está mutado, só para não fazer ruído aqui na apresentação, mas vocês conseguem desmutar a qualquer momento, tá? Eu vou pedir para vocês deixarem mutado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir me mandando aqui no chat, tá? Eu vou até mandar uma mensagem aqui no chat para vocês. Ó, olá, tá bom? E aí, eu vou juntando essas perguntas. Se for uma pergunta que eu já sei responder, eu já respondo para você. Se não, a gente deixa para o final para a gente responder, eu direciono. Se for uma pergunta pontual para alguma BNI que estiver falando, no final a gente conversa sobre tudo. E aí, a ideia é a gente ficar aqui até as 9. Se por acaso a gente se estender um pouquinho, porque está interessante, perguntas surgindo, a gente pode ficar um pouquinho mais e quem precisar sair, pode sair, tá? Fiquem à vontade também para ativar a câmera, se vocês quiserem. É legal que a gente consegue ver um pouquinho o rostinho de vocês, mas não é obrigatório para participar. Combinado? Pode passar, Sil. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Ainda estou me adaptando com esse formato online, que todos os outros eventos do BEBS que a gente fez foram pessoalmente, né, Lívia? Então, agora não ter as pessoas mais tão de perto, não ver a carinha delas pessoalmente é meio esquisito, mas que bom que a gente está junto de alguma forma, né? Então, eu estou na BEM faz 3 anos, eu entrei como estagiária, eu me formei em economia na Unicamp. A BEM foi meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho. Desde então, trabalhei com várias indústrias diferentes. E a ideia aqui é contar um pouquinho para vocês o que é consultoria. Acho que talvez soe um pouco repetitivo para quem já tem um interesse prévio na carreira, quem talvez já participou de eventos de outras empresas, ou mesmo da BEM antes, pode ser que seja o caso de alguns de vocês. Mas a gente preferiu ser mais exaustivo e começar bem do zero para aqueles que não tiveram nenhum contato prévio com consultoria, para deixar todo mundo na mesma página. Então, consultoria basicamente é um serviço que uma empresa, a empresa de consultoria, presta para uma outra empresa, que é a empresa que está pagando por esse serviço, geralmente paga por projetos ou por tempo de trabalho também. E geralmente é para responder uma pergunta muito difícil. Pensa que é uma pergunta que o CEO da empresa não sabia responder, é um problema que os times internamente não conseguiriam resolver sozinhos. Então, por isso, eles contratam uma empresa de consultoria. Uma consultoria, ela pode ter várias áreas de atuação. Pode ser uma consultoria estratégica, pode ser uma auditoria, pode ser uma consultoria mais focada em processos e em gestão, ou pode ser uma consultoria de algum nicho, de TI, de RH, de marketing, uma consultoria econômica. No caso aqui da BEM, a gente é uma consultoria estratégica. E aí uma consultoria também pode ter vários tamanhos. Tem consultorias que são super pequenas, só tem um escritório, é o caso das boutiques. Tem consultorias que são nacionais, então tem mais de um escritório, mas são só aqui no Brasil. E tem consultorias que são internacionais, que também é o caso da BEM. E aqui do lado são os logos de várias dessas empresas, da BEM, de vários outros competidores. Talvez vocês conheçam um ou mais deles. E basicamente o que a gente faz é justamente isso. A gente ajuda os CEOs a responderem as perguntas que são mais difíceis. A gente acaba com isso trabalhando com empresas que são muito bem sucedidas, né? São empresas que têm problemas que são tão desafiadores que provavelmente internamente não eram possíveis de serem respondidos, de serem resolvidos, e que precisam de um trabalho de alguém de fora, de um ponto de vista de alguém de fora. Aqui são algumas práticas e algumas indústrias com as quais a gente trabalha. Então, a gente tem projetos, 20 projetos dos mais diversos setores, de aviação e transporte, serviços financeiros, que é um que a gente é bastante forte, de indústria, de mídia, de minas, de setor público, de telecomunicações. Até olhando para essa lista, me vem um filminho na cabeça desses últimos 3 anos, eu mesma acho que já poderia ticar aqui, se fosse um bingo, estaria quase ganhando já, porque acho que já fiz
projetos de quase todas essas indústrias, dado que os projetos geralmente têm uma duração de 4 meses, 5 meses, estando há 3 anos, e eu fiz alguns ainda mais curtinhos, acho que já trabalhei com quase todas. O que é muito legal, né? Para uma pessoa recém-formada, seja qual área for de formação que ela tenha, é muito legal ter essa experiência logo no começo. Acho que estar sempre fora da zona de conforto, diversificando ao máximo as suas áreas de atuação, as suas habilidades, o tipo de atividade que você é colocado para fazer é muito legal. Então, falando ainda sobre isso, a gente também trabalha com várias práticas. Projetos de estratégia acabam sendo bastante comuns, dado que nós somos uma consultoria de estratégia, mas embora a gente não seja uma consultoria de nicho focada em digital, por exemplo, a BEM tem vendido cada vez mais projetos de digital também. Então, acho que é interessante aqui falar que a gente pode fazer os projetos de estratégia, que eu acho que são talvez a maior parte do nosso trabalho, mas a gente também pode fazer projetos super específicos, porque acho que um dos pontos de consultoria é você pegar pessoas super jovens, mas super talentosas, que não entram sendo experts em nada, né? Eu claramente há 3 anos não era expert em nenhuma dessas indústrias e também em nenhuma dessas práticas, mas você se tornar especialista em alguma coisa muito rápido. Então, você, com 3, 4, 5 meses, ser uma pessoa que às vezes sabe alguma coisa sobre aquele assunto que nem a pessoa que trabalhava lá 10 anos sabe ou conseguiu enxergar. Então, eu particularmente acho que foi uma excelente escolha de começo de carreira para mim e espero que alguns, pelo menos, de vocês também acabem percebendo que pode ser uma boa escolha de começo de carreira também. Além dessas indústrias e dessas práticas, a gente também trabalha com ONGs, que é um setor que particularmente me interessa muito. Não é tão simples ser alocado, já antecipando que muita gente sempre tem dúvida nisso, né? Não é tão simples ser alocado em um projeto para setor público ou para ONGs, porque eles não saem com tanta frequência quanto os outros e o nosso sistema de ser alocado em projetos é muito mediante você estar disponível para ser alocado quando um projeto surge. Então, eu ainda não tive essa oportunidade de trabalhar com nenhuma dessas ONGs, mas se alguma das meninas que está aqui conectada também já teve a chance, acho que depois vale compartilhar, porque todo mundo fala que é uma experiência super legal. E qual que é o diferencial da BEM, né? Acho que o nosso crescimento nos últimos anos não é à toa, é uma evidência concreta de que a gente entrega bons resultados. Então, aqui colocando o ano de 1998 ancorado numa base de 100, a gente vê que a gente cresceu 80 vezes nos últimos 20 anos e 25% só em 2019. Obviamente, a gente vai ter impactos do Covid, como todas as indústrias têm, né, nos nossos resultados de 2020, mas acho que o crescimento de 2019 é um bom parâmetro da nossa evolução histórica, né? Não considerando esse episódio que é pontual e que a gente, assim como as outras empresas e as outras indústrias, já estão se recuperando, mas considerando mais a trajetória como um todo. Acho que um segundo ponto, que é um diferencial da BEM, acho que até diria que da carreira de consultoria como um todo, e principalmente da carreira de consultoria em empresas grandes e em consultorias estratégicas, né? É a gente conseguir proporcionar para as pessoas uma experiência de aprendizado que, de fato, é global. E acho que aqui eu posso também citar as minhas experiências até agora, depois as meninas também podem citar as delas, mas o fato de ser uma firma global é, de fato, uma coisa que a gente vivencia no nosso dia a dia. Eu agora, por exemplo, estou alocada em um projeto que é interno, é um projeto de melhoramento da BEM para a própria BEM, que mais tarde eu posso compartilhar um pouquinho mais sobre isso com vocês. E esse projeto é justamente um projeto de South America, não é um projeto só com pessoas do Brasil, a gente está num time com gente do Chile, gente da Argentina, e a ideia é construir um projeto único que vai ser implementado na BEM South America inteira. E antes desse projeto, meu projeto anterior, era com um time que estava inteiro estafado em Nova York, no escritório de Nova York, e eles precisavam de uma pessoa do Brasil para fazer essa ponte, porque era uma empresa, o nosso cliente na época, era uma empresa que estava muito forte tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, por isso eles colocaram uma pessoa daqui. Então, acho que em bastante pouco tempo de carreira eu tenho algumas experiências para contar, sem falar nas experiências mais do dia a dia, de que às vezes você vai fazer um projeto sobre um assunto que ninguém do time sabe, ou ninguém do Brasil nunca fez nada parecido, e aí você entra em contato com alguém de qualquer um desses escritórios, os pontos vermelhinhos aqui são os nossos escritórios, que já tenha feito algum projeto parecido. Então, a gente tem uma rede de apoio que é global, que é muito verdadeira,
e que acaba proporcionando esse tipo de aprendizado, né? E eu mesma já também, me lembrando agora aqui, passando um filminho na cabeça enquanto eu vou contando, eu mesma já recebi e-mails de pessoas de outros escritórios, acho que foi de Munique, que queriam fazer um projeto muito parecido na indústria de proteína, que eu tinha acabado de fazer. E aí fiz um call para explicar como foi a metodologia que a gente usou. Então, é muito legal ter esse aprendizado que realmente é global, não tem fronteiras. E eu ainda tenho pouco, comparado com outros trainees, experiência internacional, porque eu não me apliquei para nenhum programa de transfer, por exemplo, que é outra possibilidade que a gente tem de passar um tempo em outro escritório, ou fazer projetos de outro escritório, mas isso pode ser mais comum ainda do que foi na minha trajetória se a pessoa tiver real interesse. Então, aqui, esse monte de flechinhas está mostrando as possibilidades, né? Tanto a colaboração, que é isso que eu falei, de talvez você entrar em contato com um time de fora para saber mais sobre um projeto que é de um assunto que você nunca trabalhou e aquele time já, ou você fazer um projeto fora, que é esse caso que eu fiz com o escritório de Nova York, né? Que infelizmente já estava na pandemia, então não houve viagem para Nova York, mas em outros casos pode ser que teria. Ou passar realmente 6 meses, 1 ano em um outro escritório, que é um programa que é super possível, basta quem tem interesse se aplicar e muitas pessoas fazem. Acho que um terceiro ponto que torna a consultoria e a BEM muito interessante é o quanto a BEM investe muito nas pessoas. Acho que se eu fui capaz de, nesses 3 anos, que eram os meus primeiros 3 anos de carreira, fazer projetos tão desafiadores sobre indústrias que eu nunca tinha trabalhado e desenvolver tão rápido competências que muitas delas que nem eram meus talentos naturais ou que eu nunca tinha sido exposta a nada daquilo antes, é justamente porque existem muitos programas de treinamento formal e muito treinamento informal também. Então, falando alguns exemplos dos treinamentos formais que a gente tem. Logo nas primeiras semanas, quando você entra na BEM, você passa por uma imersão, que não sei como está sendo agora, né, nessa época de Zoom, mas na minha época, que não tinha vírus, não tinha nada disso, era passar 2 semanas realmente recebendo treinamentos pessoalmente pelas pessoas da própria empresa sobre ferramentas iniciais para você começar a trabalhar, né? Pensando numa pessoa que sai da faculdade, o que ela precisa para começar a trabalhar. Além disso, tem vários treinamentos globais. Eu já fui em um deles, teria mais um para ir agora, que não sei também se o corona vai deixar, que são treinamentos globais, né? Que é muito legal, porque toda a turma que entrou naquele ano junto com você, então você e mais as outras 20 pessoas do seu país que entraram na BEM, e mais pessoas de todos os países, elas se reúnem em uma determinada cidade do mundo e passam 2 semanas também com um programa intensivo de treinamentos. Que eu acho que aqui, mais até do que... Os treinamentos são muito, muito interessantes, muito valiosos, mas acho que mais até do que o valor dos próprios treinamentos é o intercâmbio com pessoas de culturas diferentes, de países diferentes, de outros idiomas, ver como elas trabalham. Enfim, acho que essa troca de experiências pessoalmente também é muito válida. E, além disso, a gente tem, de diversas formas, treinamentos informais. Então, tem seus mentores, tanto os mentores que são alocados para trabalhar com você mesmo, que o papel deles é te desenvolver, te ajudar a passar pela carreira, quanto os mentores informais. Então, vários dos sócios, dos gerentes com os quais eu já trabalhei ao longo desses 3 anos, acabaram se tornando os meus mentores, mesmo que não tenha nada no papel dizendo que eles são. São pessoas que sempre que eu preciso de algum apoio, de algum suporte para passar por um desafio, um momento específico da carreira, eu posso recorrer a essas pessoas e eu sei que elas vão estar sempre disponíveis, porque eu acho que um outro ponto muito interessante da cultura de consultoria e da BEM, que eu posso dizer pela BEM, é as pessoas estarem legitimamente interessadas no seu desenvolvimento, em te dar suporte, em colaborar para que você cresça, para que todo mundo cresça, né? Porque se todo mundo crescer, o time entrega muito mais resultado, a empresa entrega muito mais resultado. Então, a gente tem isso como parte do nosso DNA. E o quarto motivo, que foi um dos motivos que me atraiu bastante quando eu prestei, eu acho que é um motivo que atrai a maior parte das pessoas que estão entrando, é o fato de ser uma carreira muito rápida, muito acelerada e muito flexível. Então, a parte do acelerada é essa escadinha que vocês estão vendo, que é muito curta, que seria entre 10 e 12 anos, mais ou menos, que é o processo de você entrar na empresa até você virar um sócio da empresa. Então, acho que poucas outras carreiras
oferece uma evolução tão rápida e tão bem desenhada, que a evolução ela não depende de abrir uma vaga ou de alguém sair para você conseguir ser promovido ou de, enfim, de nada, assim, depende mesmo do seu desempenho semestre a semestre e esse é o processo que é esperado que aconteça, né? Se acontecer algo diferente disso, é muito provavelmente porque talvez a carreira não seja tão seu perfil ou talvez você mesmo não queira construir essa escadinha em tão pouco tempo, mas a ideia é que a escadinha leve em torno de 10 a 12 anos. Mas, por outro lado, para aqueles que talvez acham que não tem tanto perfil ou para aqueles que acham que tem perfil, mas não querem levar esse processo ao longo de 10 anos assim tão acelerado, existe também muita flexibilidade, que é a parte de baixo do slide, né? Então, tem vários programas que você pode tomar tanto para dar um descanso, para tomar um tempo, para não fazer essa carreira tão corrida, né? Para conseguir ter uns respiros, quanto para se desenvolver mesmo de outras maneiras que você acha que é mais interessante para você, que tem mais a ver com a sua vida. Então, algumas opções aqui. Tem os programas de externship, que é você poder sair da BEM por algum tempo e trabalhar principalmente em ONGs, empresas com fundo social, por 6 meses. Não sei exatamente se pode por mais de 6 meses, se não me engano, o tempo máximo é 6 meses, de 3 a 6. Então, você vai e você sabe que na volta, no retorno, você vai ter o seu lugar garantido. Mas ao longo desses 10 anos, então, para que você... Principalmente até se você acha que a BEM é para você, que consultoria é para você, que é isso que você quer no longo prazo, é legal talvez em algum momento dar um respiro em outra coisa para conhecer mundos diferentes, né? Então, esse especialmente é um que eu gosto muito e que eu estou pensando em me aplicar para o próximo semestre. Então, acho que é uma oportunidade super legal. Uma outra coisa que acho que atrai bastante é a oportunidade de você ir para o MBA e ter o seu MBA patrocinado pela BEM, né? A terceira coisa que eu transfer, que é isso que eu disse, é fazer um tempo em um outro escritório, que conheço vários amigos que foram, é realmente acho que muito mais uma questão de você demonstrar interesse e se aplicar, mas para aqueles que têm interesse sempre tem espaço. A possibilidade de você ter regimes de trabalho um pouco mais flexíveis, como é o part-time. E por último, a possibilidade de você sair também por algum tempo, e não necessariamente para trabalhar em uma ONG, como no caso do externship, mas para realmente tirar um tempo para você, tirar um ano sabático, ou viajar. Acho que não pode um ano também, acho que o máximo são 6 meses, mas um semestre sabático acho que já é mais que suficiente. Tirar um tempo para você, fazer um curso que você gosta, enfim, viajar, ou mesmo só descansar. Acho que o fato de ser uma carreira acelerada é muito legal, mas se fosse uma carreira tão acelerada que não tivesse opções flexíveis ao longo desse período, seria ruim, né? Então, acho que é muito legal que a gente consegue combinar percorrer o caminho rápido, mas ao mesmo tempo percorrer o caminho de um jeito que faz sentido para a gente. Aqui as meninas vão compartilhar um exemplo de projeto que elas fizeram. Oi, pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é Sofia. Eu entrei na BEM ano passado como estagiária também, estou há 1 ano e meio. Eu vim aqui para dar um pouquinho mais de cor do que a gente faz como projeto e escolhi aqui um projeto que foi super especial para mim, principalmente nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo, que foi um projeto pro bono que a gente fez, especialmente focado em Covid. Então, vim aqui só mostrar um pouquinho do que poderia acontecer no dia a dia de vocês, na carreira. Não sei se todos sabem, mas um projeto pro bono quer dizer que o cliente não paga a BEM ou paga super pouco comparado com o que a gente cobra normalmente, porque é a BEM apostando em alguma causa, em algum cliente. Então, a gente tem projetos pro bonos de educação, pode ser voltado para o meio ambiente também. Nesse caso, saúde, que era o que a gente estava vivendo atualmente, então do Covid. Então, um cliente nosso de longa data apostou também na BEM para ajudar ele nesse momento. Então, era uma empresa de petróleo e gás e a gente estava ali para ajudar eles a entender como que eles poderiam ajudar na crise do Covid. Então, eles queriam ajudar e precisavam um pouco do nosso suporte, das nossas análises, para entender que tipo de iniciativa eles poderiam fazer para alavancar todos os recursos que eles tinham para tentar ajudar a sociedade como um todo. Então, para fazer isso, a gente teve que entender um pouquinho como que os casos iam evoluir no Brasil. Então, não foi uma tarefa fácil.
os números eram super incertos, então a gente estava todo dia retrabalhando em cima dos nossos modelos, das nossas premissas. Uma coisa super legal é que a BEM, obviamente, como o Covid mexeu em tudo, ela alocou um time especial só para estudar Covid e casos de Covid e como o Covid impactaria diversas indústrias. Então, a gente tinha especialistas dentro de casa para ajudar a gente. Então, eles deram um suporte muito bom para o projeto, para a gente conseguir desenhar essa evolução de casos. E tudo para entender um pouco como seria a demanda pelos equipamentos médicos. Então, ver o que estaria realmente crescendo mais do que a oferta brasileira poderia suportar, ou, enfim, o que estaria sendo comprado fora também. Então, essa era uma segunda frente do nosso projeto, entender um pouquinho como que seria a oferta também desses produtos, para entender qual que seria o gap e aonde ele estaria, que era a parte mais difícil. Seria em junho, seria em julho, enfim. Então, a gente foi fazendo esses estudos, que era um estudo contínuo, as coisas mudavam muito rapidamente, a gente estava vindo coletiva todos os dias para ver os números mudando e ver como que isso impactaria nosso modelo. E para conseguir fazer essas análises, então, a gente projetou os números de casos através dos números de hospitalização que a gente tinha e que achava que era mais confiável. E obviamente, a gente teve muito suporte de médicos e especialistas no setor, mas uma coisa super legal da BEM também é que você, depois de trabalhar alguns meses no projeto, você acaba virando um mini especialista também. Então, eu venho de uma família de médicos, foi a primeira vez que a gente conseguiu discutir no almoço e no jantar coisas a respeito, porque eu estava sabendo mais do que eles sobre a crise do Covid, sobre equipamentos, ventiladores, eu sabia todos os modelos. Então, você acaba conhecendo muito e muito profundamente o tema que você está inserido. Então, essa parte é super legal. E aí a gente traz aqui um pouco das ferramentas que a gente trabalha, só para mostrar um pouquinho que não é só achismo, a gente faz modelos super consolidados e robustos. Então, aqui no Excel é só um print para mostrar uma partezinha de uma das abas, um modelo mega robusto que a gente fez e que a gente atualizava todo dia. E para conseguir atualizar ele todo dia, a gente usava essa outra ferramenta nossa, que é o Alteryx. Então, você desenha aí o fluxo do que você quer mexer nas bases. Então, toda vez que você tem uma nova base, que para a gente era todo dia a gente pegava a base de casos, a gente só colocava ali na primeira caixinha e mandava rodar, e aí saía, em alguns minutinhos, saía a resposta para a gente. Então, para a gente não ter que todo dia fazer esse retrabalho. Então, é uma das ferramentas que nos ajudam no nosso cotidiano, mas que eu entrei sem saber nada, não sabia que era Alteryx, nunca tinha ouvido falar. Então, aqui não é para assustar vocês, é só para mostrar que a gente acaba tendo contato com muitas ferramentas novas. Então, a gente foi aprendendo, a gente tem treinamentos para aprender essas ferramentas, mas também vai aprendendo no dia a dia, vai aprendendo com um coleguinha do lado. Enfim, então isso aqui era um pouco dos outputs que a gente tinha que trabalhar todo dia, mas depois a gente fazia slides bem bonitos para passar a mensagem para o nosso cliente da melhor forma possível. Então, é só para mostrar um pouquinho. Eu, por exemplo, fui responsável pelo modelo durante boa parte do meu tempo no projeto, então olhei para isso todos os dias. E você acaba gostando muito de Excel e de fazer coisas legais no Alteryx. Então, só para dar um pouquinho de cor para o nosso dia a dia. Boa. Bom, continuando então. O que significa ser um BNI, né? Agora que a gente já falou um pouco do que é o universo de consultoria, do que é a BEM, de projetos que a BEM faz, já até recebemos um exemplo mais prático disso. O que seria ser um BNI além de tudo isso? A gente tem vários grupos na BEM, sem falar que acho que a BEM como um todo acaba se tornando um grande grupo. Hoje, os meus melhores amigos estão nessa empresa. Mas até para ajudar para que isso aconteça, tem vários grupos de interesse ou atividades em paralelo, além do trabalho, que ajudam muitas pessoas a estarem sempre unidas, a se reunirem por afinidades mesmo, né? Então, um desses grupos é o grupo das práticas esportivas, que eu vou poder falar muitíssimo pouco, porque esse claramente não é o meu grupo, nunca pratiquei nenhuma dessas atividades, mas vocês veem que teve mais de 40 eventos e 500 BNIs, então eu sou mais exceção do que a regra. O próximo grupo, que é esse sim eu tenho mais atuação, é o grupo do Social Impact. Tem diversas iniciativas de impacto social com parceiros que são super legais, como parceria com ONGs, com organizações muito interessantes.
E aí, de tempos em tempos, a gente faz ações pontuais, que é o caso da maior parte dessas fotos aí que vocês estão vendo, ou a gente tem iniciativas mais consolidadas em andamento. Então, no meu caso, eu acho que participei de várias dessas atividades pontuais e também sempre participo de atividades mais consistentes ao longo do tempo. E o que diversidade, equidade e inclusão significa para a gente, né? Por que a gente está aqui, inclusive? Aqui um pouquinho da nossa visão sobre diversidade, equidade e inclusão. Por que a gente se importa com isso? Acho que eu, particularmente, vou dizer que eu me importo com isso porque eu sempre me importei com isso ao longo da minha vida. Quando eu estava na faculdade, fazia projetos sociais. Sempre acreditei na diversidade, na equidade e na inclusão. E principalmente por ser, acho que aqui o meu único lugar de fala seria ser uma menina. Acho que por diversas situações ao longo da vida, eu senti o quanto é importante estar em um ambiente que é diverso, que é inclusivo. E o quanto vários dos nossos ambientes ainda não são. Mas assim, agora trazendo menos a visão pessoal minha, da Silvia, de provavelmente das meninas que estão aqui também, por que isso importa além da questão humanitária? Por que isso também importa para uma empresa? Que ter times que são formados por pessoas que têm experiências diversas é comprovadamente o melhor jeito de você chegar em resultados inovadores. Então, acho que a BEM se preocupa com isso também, porque além de tudo, além disso ser importante, além de ser fundamental, além de tudo, é melhor também pensando em negócios. Então, times que são diversos performam melhor. Qual que é a diferença de diversidade, de equidade e de inclusão? Diversidade é você ter muitas experiências diversas, pessoas de várias origens, de várias perspectivas, de vários estilos, de vários pontos de partida juntas pensando sobre o mesmo problema, porque cada uma vai trazer a sua visão. Então, uma pessoa que mora em outro país, eu já vi claramente que ela traz as visões dela, que é o caso do meu projeto de agora. Quando a gente se reúne, que tem uma australiana, um argentino e eu, dá para ver claramente que ajuda muito ter perspectivas diferentes. E eu acho que qualquer tipo de diversidade, para qualquer tipo de diversidade, isso se aplica. Equidade é você sentir que esse ambiente, que tem pessoas de backgrounds muito diversos, dá a todas essas pessoas as mesmas condições. Ou as mesmas condições no sentido de que coloca todas elas no mesmo ponto de partida, né? Que elas conseguem igualmente construir uma carreira de sucesso, não igualmente de uma maneira que seja igual para todas, mas de uma maneira que dê iguais condições para todas, né? Que é diferente. Inclusão, o jeito que a gente entende inclusão, é quando todas essas pessoas que têm backgrounds diferentes e que entraram no mesmo lugar, se sentem realmente parte desse lugar. Então, se sentem livres para expressar suas opiniões, para agregar mais dentro dos times que elas trabalham, para falar coisas que elas não concordam, para falar quando elas não gostam. Isso é o nosso ponto de vista sobre inclusão. E aqui são alguns exemplos mais práticos do comprometimento da BEM, especialmente da BEM South America e da BEM Américas, de maneira geral, com a questão da equidade racial e social. Investir 100 milhões de dólares em pro bonos nos próximos 5 anos foi um compromisso que a BEM assumiu. Estabelecer formalmente a equidade racial e social como quarto pilar da nossa prática de impacto social. Arrecadar 1 milhão em doações globais de funcionários para organizações focadas em equidade racial e social. Parceria com a Bridgestone para identificar oportunidades de estar a serviço de líderes e organizações focadas na equidade. Realizar um dia obrigatório de aprendizado e reflexão nas Américas. Aqui até faço um parênteses para contar mais o que foi isso. Foi no dia 19 de junho. Todas as pessoas de todos os escritórios das Américas se reuniram por um dia inteiro, pararam suas rotinas de trabalho para compartilhar experiências, para ouvir as vozes que a gente tem dentro de casa falarem sobre como é a experiência delas na vida, no mundo e dentro da BEM e ver o que pode ser melhorado ainda, tanto dentro da BEM quanto fora, né? E depois a gente fez uma sessão exclusiva das pessoas do escritório do Brasil para compartilhar um pouco mais de perto e com as pessoas que a gente efetivamente conhece. Esse dia foi muito poderoso, acho que todo mundo que participou tem essa sensação de ter saído realmente transformado, tanto as pessoas que têm lugar de fala, quanto as pessoas que não têm, que é o meu caso, que acho que por mais que a gente tente sempre ser empático, toda vez que a gente escuta as pessoas falarem sobre o lugar de fala delas, de vivência delas, é muito transformador. Então, foi um dia super legal e que a BEM se comprometeu a repetir.
ser mais agressivo em junho na nossa agência em torno da diversidade. Aqui em junho é porque esse slide é um pouquinho antigo, é de quando a BEM realmente listou essas 7 iniciativas. Então, ser mais agressivo em junho em torno da diversidade, equidade e inclusão, incluindo o lançamento de um conselho global de diversidade e diversificando a nossa equipe de liderança. E aqui eu ainda falo um pouquinho mais no próximo slide sobre isso. E incorporar mais treinamento sobre viés inconsciente e inclusão em todos os nossos programas globais e locais. Como parte dessas iniciativas, a BEM acabou de colocar um time para trabalhar, para fazer um projeto interno, que é esse projeto no qual eu estou alocada, que falei que tem, que é de South America, então tem pessoas de outros países, outros escritórios trabalhando junto com a gente. É um projeto de diversidade, equidade e inclusão de 2 meses, a gente está terminando agora o nosso primeiro mês, que acho que de todos os projetos que eu já fui alocada em alguns aí nesses 3 anos, foi o que me deixou mais feliz, mais contente. Primeiro por fazer um projeto para dentro de casa, da BEM, para a própria BEM, né? Que é o lugar onde eu trabalho, onde eu conheço as pessoas, é onde eu sinto o impacto que eu causo mais de perto. E segundo, pela causa. Então, nesse projeto, basicamente, a gente está trabalhando para melhorar esses 3 pilares que eu acabei de falar, que vou falar no slide, dentro da própria BEM. Então, como a gente torna bem um ambiente mais diverso? O que a gente precisa mudar? O que a gente não faz bem? Como a gente precisa mudar? O que a gente precisa mudar no nosso processo de recrutamento, de atração das pessoas, para que a BEM seja efetivamente um lugar conhecido, uma boa opção, um lugar desejado para todas as pessoas que representem diversidade para o nosso ambiente hoje. E aqui seja diversidade de gênero, que a gente acho que de gênero é onde a gente já está melhor, várias iniciativas que já foram feitas nos últimos anos, mas ainda dá muito para melhorar. Seja tornar também a BEM um ambiente de mais equidade. Então, dado que essas pessoas entram na BEM, que a Silvia, que é uma menina, entra na BEM, o que eu preciso fazer para garantir que as chances da Silvia de ser bem-sucedida sejam iguais às chances do João de ser bem-sucedido? Inclusão. O que eu preciso fazer para garantir que a Silvia se sinta parte da BEM, que ela se sinta confortável para conversar em qualquer rodinha, que ela não se sinta excluída porque uma rodinha só tem meninos e porque o assunto ela não consegue interagir, pelo contrário, que o assunto ela sempre se sinta convidada a interagir. Então, acho que é mais ou menos por aí que tá rolando o nosso projeto. A gente passou por um primeiro mês que foi mais de diagnóstico da nossa situação e agora é um segundo mês que é mais de estruturação de como implementar as melhorias que precisam ser implementadas. Mas é muito legal falar desse projeto, que acho que é uma prova concreta, uma evidência concreta de que existe uma preocupação da empresa com esse assunto. Aqui são os nossos grupos de afinidade que a gente tem hoje na BEM. O Women at BEM é o maior deles, é o mais antigo, e acho que até por isso explica porque a gente está mais avançado nas questões de gênero do que nas outras. O Big Glad é nosso grupo da comunidade LGBT, e o Blacks at BEM, que acho que agora a Ana vai falar um pouco mais para vocês. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Ana, eu trabalho na BEM há mais ou menos 1 ano e meio. Eu faço parte do time de marketing. Diferente das meninas, eu ainda não trabalhei com consultoria, mas eu estou bastante envolvida no processo do BABS, que é o Blacks at BEM, há mais ou menos uns 6 meses. E eu acho que a importância do BABS na minha formação quanto profissional tem sido essencial, assim, porque quanto pessoa negra e quando a gente vai se colocar em lugares, em posições de trabalho, é sempre uma preocupação saber se a gente vai ter espaço, se a gente vai ser aceito e se a gente vai ver pessoas como a gente. E o que é o mais legal de estar dentro da BEM e fazer parte desse grupo é ver que a BEM realmente tem se importado em fazer com que isso seja real. Assim, a gente não está no nosso cenário ideal, mas a gente está caminhando para isso. E eu acho que 2020, principalmente, foi um ano que foi muito histórico para a BEM, né? A Silvia acabou de falar do que a gente teve no dia 19, que foi inédito, assim, todo mundo parar para escutar experiências de outras pessoas e entender qual era a história daquela pessoa, o porquê era tão importante a gente tá no mesmo grupo e falando a mesma língua, assim. Então, foi muito importante 2020 para enxergar bem como um todo e ver no que a gente poderia melhorar para ser realmente
esse né? Então, o Black Set Bem, ele é essencial para mim. Então, e é esse o papel dele, de atrair pessoas e se mostrar viável para essas mudanças e para essa inclusão de pessoas de diferentes talentos, de diferentes raças dentro da BEM. E o que eu espero que muitos de vocês sintam é isso que eu sinto pela BEM de verdade, que é me sentir abraçada e me sentir ouvida, principalmente. E não é só dentro do grupo do BEBS, não é só no Women's at BEM, não é só no Big Led, é em toda a BEM. Todos estão interessados em ouvir ali. E é muito importante que esses grupos e nós, quanto pessoas do BEBS ou quanto pessoas do Women at BEM, estejamos prontos para falar e tenhamos esse espaço. Então, isso que foi muito mais importante, tem sido muito importante para mim, para minha formação quanto profissional. Né? A BEM, ela tem focado bastante nesse processo de diversidade, de trazer mais pessoas, e principalmente esse evento de hoje, ele tem sido diferente do que a gente já fez antes. A gente está tentando atrair pessoas que realmente queiram, que tenham vontade, que sejam, tenham paixão, como a gente fala aqui, porque todo mundo que está na BEM tem uma paixão, tem um espírito muito bem-ni, assim, quando você está aqui, você vira realmente muito bem-ni e consegue abraçar um time todo. Acho que esse é o mais importante e mais legal daqui. Boa, super obrigada, Ana, por essa fala super inspiradora. Foi muito legal, porque no dia 19, que a Silvia tinha comentado, a Ana foi uma das pessoas que contou um pouco da experiência dela, e para mim foi super especial poder ouvir e poder ter participado de um momento de compartilhar, assim, outras experiências. Eu vou contar um pouquinho mais do programa de mentoria especificamente, do Black Set BEM, que é uma das formas que a gente entende de conseguir mudar na prática um pouquinho, de trazer mais essa inclusão, essa equidade, essa diversidade para dentro da BEM todos os dias. Foi uma das maneiras que a gente conseguiu de implementar isso. A mentoria do BEBS, né, a primeira edição dela aqui no Brasil, que por sinal eu acho que é pioneiro no mundo todo, mas a primeira edição dela no Brasil foi ano passado, em 2019. Eu gosto muito de falar que foi algo que surgiu da ideia de um dos consultores, assim, não foi uma iniciativa que, o presidente da BEM falou, vamos fazer, não foi a Lívia que sozinha falou, não, a gente precisa fazer. Foi, tipo, um dos consultores que um dia estava com a pulga atrás da orelha e falou, cara, e se a gente começasse a mentorar algumas pessoas para ajudá-las a se preparar melhor para os nossos processos seletivos, para entender um pouco melhor da nossa carreira, e assim conseguir trazer mais esse público para dentro da BEM. Então, foi esse o começo, né? Então, acho que, assim, dentro da BEM a gente tem muita liberdade de ter ideias e implementá-las e fazer isso se tornar real, né? Então, acho que esse é um grande exemplo disso. Mari, só te complementando aqui, desculpa te interromper. Imagina. Isso que ela falou de iniciativas, de implementar coisas, é muito real, né? Então, foi muito engraçado, porque primeiro veio um BNI negro até o recrutamento e falou, me sinto só, precisamos fazer alguma coisa. E veio com uma ideia semelhante a essa, né? E aí veio esse consultor que a Mari está falando, também com uma ideia semelhante, e aí a gente começou a se conversar via pessoal do trabalho, do impacto social, do Black Set BEM, do recrutamento, a gente se juntou e fez acontecer. Então, eu acho que a gente já está na terceira edição já desse programa, essa que vocês vão participar, se Deus quiser, e é muito legal isso, porque a BEM, por mais, assim, ela é uma empresa grande, poderia ter burocracias nesse sentido, de você fazer acontecer uma iniciativa, mas não, né? Então, uma coisa, por isso que a Ana falou, né, dessa paixão, assim, e as pessoas quererem fazer acontecer. Então, alguém chega com uma ideia, o outro abraça, o time se abraça. Esse de 2019 ela vai falar aí, foram os BNIs, mentores, que a gente atraiu mentores para esse programa e eles que estruturaram junto. Assim, a gente fez a 1000 mãos dentro de casa, os materiais, toda a proposta de treinamentos, tudo que ia acontecer. Então, todo mundo fez parte. Foi muito bonito de ver, assim. Exato. Então, acho que a Lívia já deu um pequeno spoiler ali desse primeiro ponto, mas é justamente isso. Acho que veio de uma ideia de um dos BNIs, que contou com o apoio ali de outras pessoas interessadas na causa, interessadas em participar, e aí a gente acabou recrutando pessoas internamente que quisessem fazer parte.
para montar tudo, assim, desde qual que vai ser a estrutura, quantas pessoas, como é que a gente faz, o que a gente vai falar durante essa mentoria, etc. Então, essa primeira edição que a gente teve no passado contou com 13 participantes. Na época, a gente desconhecia essa questão de pandemia global, né? Então, foi ainda fisicamente, então a gente entendia que fazia sentido para ter mais engajamento e tal, o pessoal se reunir no escritório e tudo mais, então foi aqui em São Paulo, o que limitava um pouco a atração de pessoas de perfis mais diferentes de outros estados e tal, que não necessariamente tem sempre contato próximo com a BEM. Mas teve um altíssimo engajamento. Então, por mais que fosse fisicamente em São Paulo, algumas pessoas, às vezes, do interior, que não eram da capital, acabavam vindo e vieram para todos os treinamentos. Então, a gente teve 100% de participação. Uma das características legais do programa que teve desde a primeira edição e continua tendo é que cada mentorado recebe um mentor, que é um BNI. Então, significa que se vocês participarem do nosso programa, vocês vão ter uma pessoa da BEM que vai interagir exclusivamente com vocês, para falar um pouco mais de quais são, enfim, seus gostos, as suas vontades, as suas facilidades e dificuldades, tanto no processo seletivo quanto em outros pontos profissionais. E aí, nessa primeira edição, que foi ano passado, a média era de 4 horas de contato mensal entre o mentorado e o mentor. E aí, como a gente comentou, né, como ainda era em São Paulo, enfim, um quarto aí dessas 4 horas, então 1 hora por mês, mais ou menos, ainda era pessoalmente. Uma partezinha o pessoal ainda fazia aqui por videoconferência ou por ligação, e aí tinha bastante contato por mensagem mesmo, WhatsApp. Então, enfim, eu também fui mentora, então eu sei que, putz, assim que sempre que meu mentorado tivesse alguma dúvida, quisesse conversar, ele tinha total liberdade de me mandar mensagem e a gente bater um papo rapidinho ali no WhatsApp, tirar dúvidas e conversar rapidinho. E aí, um último ponto muito legal que a gente se orgulha muito é que teve uma satisfação bem alta dos mentorados durante essa primeira edição. Por mais que ela fosse meio pioneira, aquela coisa de aprender fazendo, né? Test and learn, tipo, errando e aprendendo. Ainda assim, o pessoal teve uma satisfação super alta. Então, aqui na BEM, a gente gosta muito de usar uma métrica, né? Um indicador que chama NPS, que nada mais é do que, vamos dizer assim, quantas pessoas indicariam aquilo para um amigo ou para alguém da família ou para um colega. O que mostra que, de fato, elas gostaram, né? Porque não é só você achar que foi legal, é você, de fato, estar disposto a falar bem daquilo para outras pessoas. E, basicamente, ano passado, 100% dos participantes estavam dispostos a divulgar e indicar o programa para amigos. Então, foi algo que deixou a gente bastante feliz. Depois dessa primeira edição, a gente fez uma nova edição esse ano. Inicialmente, a gente ia fazer presencial também, porque, putz, deu certo uma vez, vamos repetir o modelo e tal. Mas aí chegou o coronavírus e mudou, entre tantos paradigmas, esse também. E a gente entendeu que fazia sentido fazer uma versão online, até, enfim, porque nós mesmos não trabalhávamos mais no escritório, né? Mas também para abrir essa oportunidade para pessoas que estivessem mais distantes e que quisessem conhecer mais da BEM e ter mais contato com a gente. Então, a gente fez essa versão 100% online, desde o recrutamento e tudo mais, até todas as sessões de treinamento e de mentoria. Aumentou bastante o nosso alcance, assim, a gente ficou bem feliz que a gente teve mais de 100 inscritos e conseguimos aumentar para 21 o número de mentorados. E aí o funcionamento foi bastante semelhante, assim, no sentido de cada mentor recebe um mentorado exclusivo e, além disso, a gente tem algumas sessões de treinamento ao longo do programa. Essas sessões são focadas tanto em ajudar vocês a se preparar melhor para o nosso processo seletivo, que é bem particular e tem algumas espécies de avaliações e de entrevistas, enfim, peculiares, vamos dizer assim, que não é todo mundo que conhece, mas também tratar de outros temas que tivessem a ver com a carreira como um todo e desenvolvimento profissional. Foi muito legal, a gente também teve um NPS bem alto ali, mais que 80%, quase 100 em alguns dos casos, dependendo do treinamento e tudo mais, das interações. Esse não sei se vocês conhecem esse conceito, mas tem uma word cloud ali, que é uma nuvem de palavras, que significa que quanto maior a palavra, mais ela foi referida. Então, quando a gente pediu um pouco do feedback dos nossos participantes, essas foram algumas das principais palavras. Então, oportunidade e diversidade foram uma das que mais apareceram. Além de, claro, né, negro e consultoria, que é meio que o foco do que a gente está fazendo. E acho bem legal falar que aqui embaixo tem alguns dos feedbacks que a gente recebeu dos nossos mentorados. Daqui a pouquinho eu vou convidar a Camila para falar, que ela participou da última edição. Mas o que algumas das pessoas disseram, que eu achei bem bacana, que a gente pegou aqui essas citações,
é de falar que isso ajuda muito na preparação para o processo, porque vocês claramente têm as competências necessárias, mas nem sempre têm o tempo ou os recursos para se preparar para o processo, e daí que a mentoria ajudou bastante nesse sentido. E aí, o que ajuda vocês a demonstrarem verdadeiro potencial e etc. Também é uma ótima oportunidade justamente para superar algumas dessas barreiras, eventualmente sociais, e que vocês possam enfrentar. E ajudar também na equiparação de perfis de identidades raciais, né? De trazer mais diversidade para dentro da BEM. E além disso, é muito legal também, porque não só os mentorados gostam muito dos programas, mas a gente na BEM, que participa e que é mentor, também gosta muito. O que é muito bom, porque quanto mais pessoas dispostas a serem mentoras, maior o nosso programa. Então, é bom que continue assim. Então, a gente também teve um NPS super alto. E o que é legal é que, tanto do lado da BEM, a gente também aprende muito com essa experiência. Então, aqui, alguns dos exemplos que a gente teve de citações foi, por exemplo, uma das mentoras comentou que ajudou ela a praticar um pouco essa competência de organização, porque para construir junto com o mentorado um plano de trabalho específico que ele pudesse ir trabalhando dos pontos de desenvolvimento dele, e também a treinar essa questão de liderança e de ensino nessas interações. E um outro mentor também comentou bastante a questão de também poder trabalhar comunicação, tanto com o mentorado, mas também nas nossas sessões de treinamento, né? Que a gente tinha alguns treinamentos ao longo do programa. E que dá muita motivação a gente ver o empenho e esforço de todos os mentorados participando. Mas eu vou parar de falar brevemente aqui para abrir espaço para a Camila, que participou da nossa última edição, e para contar um pouquinho mais da experiência dela. Gente, boa noite para todo mundo. Eu espero que esteja todo mundo bem. Meu nome é Camila, eu sou de Belo Horizonte. E, gente, é muito difícil para mim resumir em 5 minutos aí ou menos como é que foi a experiência. Mas foi uma experiência muito feliz. Assim, quando eu me inscrevi, eu também pensei que eu pudesse ir para São Paulo durante os treinamentos, mas aí logo depois a gente ficou assim, no ápice da pandemia e tudo ocorreu online. Mas eu não me senti nem um pouco prejudicada, foi uma coisa que a gente discutiu também. Teve uma comunicação muito efetiva, muito bacana entre todo mundo. E tem diversos pontos que eu gostaria de levantar. Eu acho assim, o primeiro foi a integração entre pessoas com as quais eu me identifico, né? Eu faço engenharia na UFMG e a gente vive num ambiente muito elitista, né? Acho que todo mundo, acho que deve ter algumas pessoas aqui do mesmo curso ou de universidades que são bem elitistas e que não envolvem tantas minorias, mesmo com as cotas. Esse ano a gente também, durante o programa, a gente teve, né, a explosão das denúncias contra a fraude de cotas. Foi um assunto discutido também entre os mentorados. Então, assim, todo dia é um desafio, né, na faculdade. A gente não se vê nos melhores cargos, a gente não se sente representado em alguns setores que são difíceis de alcançar, né, algumas profissões, mas um programa desse tipo, né, do nível do FlexEBEM, ele te mostra que se um ambiente reconhece a diversidade das pessoas, independente se é de gênero, se é de classe econômica, de raça, enfim, independente das diferenças, as pessoas têm capacidade, têm potencial e é preciso que a gente saiba respeitar, né? É preciso que a gente saiba viver em conjunto. E não só pessoalmente ou no ambiente de diversão e etc., mas principalmente no profissional. E eu não acho que é uma coisa levada em consideração tanto como a partir de agora, né? Isso é muito bom. E aí, durante a mentoria, falando um pouco do que eu pude tirar do programa, eu acho que eu fui muito bem orientada, né, pelos VNs. Todos, eu tive meu mentor pessoal, que foi o Alisson, mas eu tive um contato com todo mundo, todos os profissionais da BEM, o pessoal da RH, a Lívia, e todo mundo sempre disposto a ajudar, assim. A Mariana estava falando sobre o contato que a gente tinha mensal com o mentor. Eu acho que somando com todos os BNIs, eu tinha mais de 10 horas mensais com eles. E eu aprendi muito, eu cresci muito pessoalmente, profissionalmente. Acho que a gente se descobre, né? Eu tive um autoconhecimento enorme principalmente porque foi durante a pandemia, né? Se tornou assim, uma das minhas prioridades. O nosso plano de trabalho que eu criei com o meu mentor. E a gente pôde ver uma curva exponencial assim, de crescimento sobre mim, sabe? E sobre ele também, ele falou para mim que aprendeu bastante comigo. Foi uma troca muito legal.
Além disso, a gente também mantém um grupo até hoje dos mentorados, e todo mundo se ajuda, a gente pratica case e tal. Só que, além disso, né, gente, mais do que um cursinho preparatório, que já até tem na internet, né, o pessoal oferece os preparatórios de consultoria e tal, nem se compara, não tem nada a ver. Eu acho que o nosso crescimento, que o foco aqui é muito mais em se conhecer, em se enxergar nas melhores oportunidades, até porque o mundo de consultoria, ele também é um lugar elitizado, não é um lugar que só pessoas com muitas oportunidades alcançam. Mas eu sinto que isso está mudando, né? Principalmente por causa do programa, né? Então, assim, ainda não estou na BEM, ainda não teve processo seletivo, mas eu já alcancei outras oportunidades, agora eu sou estagiária, e eu fiz a entrevista logo depois do programa, e eu tenho certeza que eu saí do programa muito mais segura para falar sobre mim, muito mais madura com relação às oportunidades que eu tenho direito, que eu tenho capacidade, principalmente porque os mentores mostram para a gente que com as ferramentas certas e com as oportunidades, a gente pode alcançar qualquer coisa, em qualquer lugar. Foi isso. Obrigada, Camila, maravilhosa. Aqui a gente tem só um slide para mostrar algumas fotinhos. Mas, enfim, para mostrar algumas fotinhos da edição de 2019, que são essas em volta aqui, né? E essa do meio foi da nossa edição de 2020, de um dos treinamentos que a gente estava fazendo online. Bom, só para a gente fechar aqui, aliás, um parênteses rápido, eu percebi que eu não me apresentei, porque eu estava muito empolgada para falar do programa de mentoria, mas para me apresentar em 2 segundos, eu sou a Mariana Justo, estou na BEM há 1 ano, eu vou fazer 1 ano amanhã, gente, olha que emocionante. Eu vou fazer 1 ano de BEM, eu entrei direto como consultora, não fiz estágio, então acho que assim, existem vários caminhos para você entrar e participar da BEM. E estou no meu 3º projeto, já também fiz várias áreas de indústrias diferentes e sou super, super engajada com a questão de impacto social na BEM e especificamente no Black Z BEM. E depois, se alguém quiser falar mais sobre casos com ONGs, eu posso contar um pouco da minha experiência, porque eu participei de um projeto Extra 10%, que a gente chama, que é um projeto part-time com ONGs. Mas, enfim, vamos lá. Falando agora da nossa edição 2020.2, que vai ser a 3ª edição do programa de mentoria do BABS, comentando primeiro quem que é o público, né? Para quem que a gente quer fazer esse programa. Basicamente, a ideia é para pessoas negras que ou estejam estudando a partir do antepenúltimo ano de graduação, ou que já tenham se formado há até 2 anos. Então, é realmente antepenúltimo. Então, se sua faculdade é de 5 anos, é desde o 3º, se essa faculdade é de 4, é desde o 2º. Mas aí vocês avaliam aí cada um de acordo com seus cursos. Vai ser um programa 100% online, então o intuito também é da gente continuar abrangendo cada vez mais faculdades e pessoas de perfis diferentes e de localidades diferentes. E como eu já comentei, cada um dos mentorados recebe um mentor exclusivo que vai ajudar na preparação para o processo seletivo e nessas discussões mais amplas sobre carreira profissional, e também algumas experiências de treinamento, de imersão, para entender um pouco mais do nosso dia a dia e etc. Algumas das nossas ferramentas que a gente usa e tudo mais. A expectativa é que o programa dure cerca de 2 meses, então ele vai começar ali no finzinho de outubro até a metade de dezembro. E aí, para falar um pouco das principais datas, se puder passar para o próximo slide, que ele é mais visual. Boa. Então, aqui a gente tem um pouco o nosso cronograma, tá? As inscrições já estão abertas, elas estão abertas desde 25 de agosto. Hoje a gente está tendo esse webinar de apresentação do programa, da BEM, etc. Mas as inscrições permanecem abertas até dia 17 desse mês. Dia 19 vai ter uma provinha de inglês e dia 20 vai ter uma provinha de lógica. É realmente lógica, tá, gente? Não é... Enfim, para quem já deve ter estudado um pouquinho sobre carreira em consultoria, etc., ele já viu falar do nosso processo seletivo, existem algumas provas específicas que a gente chama de GMAT, etc. Não vai ser esse estilo de prova, é realmente uma prova de lógica mais tradicional, tá? Os resultados dessa etapa de prova saem dia 29 desse mês, né? E aí vocês terão uma semana para completar a segunda etapa, que é para envio de um vídeo. E, enfim, a gente vai enviar instruções um pouco mais claras de como fazer esse vídeo mais perto, mas é algo para ser bem simples, tá, gente? Tipo, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, falar um pouquinho de vocês, enfim,
É só para a gente poder ter um pouco mais de cor de quem são vocês e por que vocês estão interessados na gente, etc. E aí, depois dessa etapa de envio de vídeo, a gente tem até dia 21 de outubro para passar o resultado de quem foi aprovado e já indicar também, a partir do dia 22, quem seriam os mentores de vocês. E aí, em seguida, a gente vai ter os próximos 2 meses para ter tanto as interações entre mentor e mentorado, como os treinamentos. Os treinamentos são sempre aos sábados, no período da manhã. Então, em torno de... costumam começar ali 8h30, 9 horas, até o horário do almoço. Então, meio-dia e pouquinho. E aí, essas já são as datas. Dia 31, dia 28, dia 31 de outubro, dia 28 de novembro e dia 12 de dezembro. Então, se vocês tiverem interesse, já marquem assim no calendário, porque é super importante que vocês participem de todos os treinamentos. Então, para caso, não sei, né? Vocês têm grandes, grandes programas marcados de sábado de manhã, tentem reservar esses sábados para a gente. Bom, falando um pouquinho mais das fases do processo seletivo para o programa, tá? A gente tem aqui o link para quem ainda não tenha feito a inscrição fazer. Muito importante falar que, por mais que vocês tenham se inscrito hoje para assistir ao webinar, eu acho que são inscrições diferentes, certo? Alguém me balança a cabeça aqui para ver se eu não estou falando besteira. Isso, são inscrições diferentes. Então, por mais que vocês tenham se inscrito hoje para o webinar, se inscrevam aqui nesse link que é para a mentoria. E a Lívia vai fazer um comentário. Eu vou fazer um comentário. Na verdade... E a Sil saiu da página. Na verdade, não teve bem inscrição para o webinar. Todo mundo que se inscreveu no programa recebeu o convite, né? de mentoria recebeu esse webinar, então quer dizer que já está inscrito. Mas quem viu o webinar no Facebook e tudo mais e ainda não se inscreveu no programa, tem que se inscrever no programa, tá bom? Obrigada, Lívia. Então, por favor, para quem não tiver se inscrito, esse é o link. A gente aceita as inscrições até dia 17 desse mês. Dia 19 é a provinha de inglês, ela vai ter 15 questões. Ela vai ficar aberta durante todo o dia, então não tem um horário fixo em que você vai ter que se conectar para fazer. Mas assim que você se conectar para fazer, ela vai ter uma duração máxima de 50 minutos. A provinha de lógica vai acontecer no dia seguinte, dia 20. Um esquema bem parecido, vai ser 15 questões, ela é toda em português, então ela não vai testar o inglês de vocês. E é o mesmo esquema, então ela fica aberta o dia todo e assim que vocês começarem, vocês têm 40 minutos para realizar. Eu vi... Tem algumas questões aqui, né? Pode continuar até o final, eu vou respondendo aqui por chat, tá? Beleza. E aí, para a segunda etapa, que é a de vídeo, a ideia é que para quem for aprovado para essa segunda etapa, vocês vão receber instruções um pouquinho mais claras de como fazer esse vídeo, mas que é um vídeo super breve, então não é para ser muito complexo, e respondendo algumas perguntas sobre vocês e interesses próprios e etc. Tá bom? A Lívia está tirando eventuais dúvidas no chat. Aqui é só para apresentar um pouquinho da nossa equipe. Então, eu esqueci de fazer um disclaimer que eu falei que eu ia fazer, que hoje só tem BENIs mulheres nessa apresentação, mas existem homens na BEN, tá, gente? Veio a calhar que só mulheres hoje podiam participar da nossa apresentação, mas existem homens na BEN. Mas, especificamente, na liderança desse programa de mentoria, também somos só mulheres. Então, temos a Lívia, que já falou um pouquinho, a Carol, que acho que depois, ainda não falou hoje, né? Mas depois ela se apresenta rapidinho. Eu e a Sil. Então, para quem tiver outras dúvidas que não conseguiu sanar hoje por chat, ou enfim, que não deu tempo, vocês podem também mandar e-mail para esse e-mail que está aqui, saopaulomentoriabab@bem.com. E pelo menos eu falo por mim, mas eu acho que isso se aplica a todas nós. Se vocês quiserem adicionar no LinkedIn, entrar em contato, estamos abertas. Vocês podem aí procurar a gente nas redes e tirar dúvidas e conversar. Enfim, a gente tenta sempre estar disponível para falar com vocês, tá bom? O que mais? Não sei se isso era parte da minha etapa, mas eu aproveito e falo. Acho que uma coisa que eu senti muito quando eu estava prestando meu processo seletivo da BEM, e que era algo que me motivava muito, é que eu acho que todas as pessoas com quem eu conversei aqui dentro sempre falavam da BEM com muito brilho no olho, assim, tipo, elas falavam muito empolgadas de trabalhar na BEM. E acho que todo mundo... É muito real isso, assim, quem trabalha aqui gosta de trabalhar aqui.
E não à toa a gente é reconhecido por isso de maneira consistente e por várias fontes diferentes. Então, esse slide é um pouco para mostrar que a gente é o número 1 de melhor lugar para se trabalhar das consultorias, né? Pelo menos na edição de 2020. E aí aqui tem vários desses prêmios que a BEM já ganhou, não só no Brasil, mas também a nível global, de reconhecimento desse ambiente super positivo que ela tem para todos os BNIs, para se desenvolverem, para trabalharem, para fazerem amizades, enfim, para uma enormidade de coisas. Mas é só mais um incentivo para vocês se interessarem em conhecer um pouco mais sobre a gente, para participarem do nosso programa de mentoria e, enfim, tirarem quaisquer dúvidas e tudo mais. Aí, Lívia, acho que agora você me complementa. Tá no mudo. Oi, gente. Só para aproveitar aqui, estou respondendo aqui as perguntas para o chat. A gente vai ficar só uns minutinhos mais, quem puder ficar, para a gente responder. E queria aproveitar e fazer também vender aqui uma iniciativa muito legal, que é o Desafio Estratégico, que está com as inscrições abertas. Isso aqui é um dos maiores desafios estratégicos da América do Sul. Então, tem mais de 2.000 estudantes que participam, tem que estar estudando para participar, tá? E aí vocês podem fazer grupos. Entrem aqui nesse site desafioestrategicobem.com, que vai ter todas as informações, regulamento, tudo lá. E aí vocês escolham aí pessoas que vocês queiram, pode ser de qualquer faculdade, qualquer região, não precisa ser do mesmo local. E aí vocês vão ter uma provinha de resolução de casos que vocês vão resolver em grupo, tá? E aí depois vai ter a resolução, vocês vão resolver um caso real de um cliente nosso. Isso aqui é muito bacana para vocês terem a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa cultura e também resolver um caso real, né? Que é o dia a dia de consultoria. Então é bem bacana e temos prêmios aí como Vale Entrevista, treinamentos em escolas do exterior também, enfim, temos alguns prêmios aí também que vocês vão ver no site, tá? Então fiquem de olho aí, se vocês tiverem interesse, entrem nesse site para saber um pouquinho mais. Pronto, agora a gente vai abrir para perguntas. Se vocês também quiserem fazer perguntas por áudio, também fiquem à vontade, ou por chat. Eu já fui respondendo aqui. A gente vai ficar um pouquinho mais. Eu vi que já responderam aí. Enquanto eu estava falando, tinha gente nossa respondendo aí. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Arthur. Acho que ficou bem claro o programa de mentoria. Eu só queria entender um pouco mais como que é esse ponto final que vocês falaram do desafio estratégico da BEM, como que é esse grupo, quando que vai acontecer isso. Só entender um pouco mais sobre essa oportunidade também. Legal. A gente está com as inscrições abertas. Então, você entrando... a gente colocou o site aqui, gente, para o pessoal. Alguém escreveu? Tá bom. Inclusive, eu acho que vale a pena vender aqui para vocês que dia 10, essa semana, às 19 horas, a gente vai ter uma troca de experiências. Vai ter um webinar como esse. Então, algumas pessoas da BEM que já participaram desse desafio, antes de entrar na BEM, elas vão contar um pouquinho como é que foi isso, tá? Normalmente esse desafio ele é presencial, né? Então as pessoas vão no escritório, enfim, tem essa troca. Como a gente está com Covid, a gente vai fazer esse ano online. Então é isso, você junta aí pessoas do seu ciclo, ou enfim, coloca aí em grupo de WhatsApp. Se você não tiver gente, manda e-mail para a gente, manda e-mail do recrutamento. No recrutamento não, eu coloquei aqui o da mentoria, né? Acho que eu coloquei o do recrutamento também, recruiting.saopaulo@bem.com. Podem mandar, que a gente tem muitas pessoas que às vezes não tem grupo, não tem pessoas, e aí a gente ajuda a juntar, tá? Então, o importante é que vocês tenham um grupo aí de 5 pessoas, acredito que seja 5 pessoas, tá? Não sei exatamente como é que tá o regulamento, mas por volta de 5. E aí vocês, nesse site,
tem uma abinha que chama Simulado, que vocês conseguem ver provas antigas de resolução de casos, e é uma prova parecida com essa. Então, vocês já podem meio que treinar aí, resolver essas questões. E aí, vocês vão resolver em grupo. E aí, passando dessa etapa, vai ter a apresentação do case. Então, tem um cliente nosso que vai vir apresentar para vocês, e vocês vão ter um tempo aí, acredito que seja um final de semana, para vocês em grupo resolverem, apresentarem, e aí é América do Sul, então tem gente de vários países da América do Sul, e aí conforme vocês forem aprovados, vocês vão para uma final, e enfim, vai evoluindo aí essa resolução. Então, se vocês entrarem no nosso Facebook ou no nosso LinkedIn, vocês vão encontrar lá mais informações, e também nesse site que eu coloquei para vocês poderem se inscrever aí. Acho que esse evento dessa semana vai ser bem legal. Respondi, Obrigado. Arthur? Obrigado. Oli, eu estou tentando respondendo perguntas no chat, mas acho que algumas eu vou falar aqui que é mais fácil. Tá bom. Teve uma pergunta sobre quantidade de vagas. A gente não tem um número fechado de vagas. Na verdade, é aquilo que eu comentei. Como somos BNIs, que somos mentores, vai um pouco de oferta e demanda. Então, quanto mais BNIs mentores, mais pessoas inscritas. Mas, quanto mais pessoas inscritas, mais a gente chama BNIs. Então... Exato. Se a gente encontrar muita gente boa, né? Que a gente queira absorver no programa, a gente vai atrás de mais gente aqui na BEM para a gente conseguir absorver para o programa. Sim, então não existe um número fechado, tá? A outra pergunta as vagas de mentoria seria com vocês? Não apenas com a gente. Quando eu falo que a gente lidera a iniciativa, é só que a gente ajuda a organizar, a gente garante que tudo está nos conformes, etc. Mas para dar as mentorias, a gente tem um grupo bem mais amplo, tá? De pelo menos acho que umas 15 pessoas já estão comprometidas a participar como mentores. Então, de outros perfis, enfim, homens, mulheres, mais sêniores, mais jovens. Então, tem mais gente que seria mentor também do programa. Teve uma pergunta que foi específica para saber se o foco do programa é só para estágio. Não é só para estágio, né? Quem ainda estiver na faculdade pode se preparar para depois prestar o processo seletivo de estágio, mas quem vai formar agora ou que acabou de formar há até 2 anos, também pode se preparar para prestar o processo seletivo de AC, que é nosso primeiro nível de entrada na BEM, como efetivo, né? Então, que é o Associate Consultant, consultor associado. O nosso processo seletivo do recrutamento é o mesmo para estágio e para efetivo, tá? Então, é a mesma porta de entrada, tem algumas diferenças só em relação ao número de entrevistas, que para o AC, que é o efetivo, tem 6 entrevistas, e para o estágio tem 4 entrevistas. Mas é a mesma porta de entrada. Tem a Marta, que falou de 2018, que ela se formou, ainda pode prestar sim, tá dentro, tá? Isso. Teve uma pergunta aqui se a prova tem número mínimo de acerto. Eu acho que a gente não definiu o número mínimo, eu acho que vai mais do desempenho de vocês. Então, o grupo de pessoas que fizer a prova, a gente vai balizar em cima daquilo para avaliar quanto que deveria ser o desempenho necessário, tá? A outra pergunta do Emerson, se a BEM oferece programas de plano de carreira, eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso, mas se alguém quiser complementar, acho que a gente Liv, você quer falar alguma coisa? Não? Eu acho que acho que essa pergunta, se eu entendi do Emerson, é mais dentro da BEM, certo, Emerson? que a gente tem isso mesmo. A gente tem acho que a Silvia estava conversando um pouquinho, né? A gente tem pessoas formalmente muito próximas da gente e tem formalmente ciclos de avaliação e planos de desenvolvimento. Então, quando você entra na BEM, você tem uma espécie de mentor, que a gente chama de PD, que é uma pessoa que vai te acompanhar a carreira inteira aí, e essa pessoa ajuda todo semestre que você tem, vamos supor que você fez vários projetos no semestre, cada projeto você foi de um jeito, você vai pegar todas as avaliações, né, dos gerentes que te avaliaram, e esse PD vai condensar e vai te defender ali e vai ver o que você precisa desenvolver e vai estar próximo de você. E aí a gente tem o staffing, né, que é a nossa área que aloca as pessoas também, que sempre vai pensar em projetos que ajudem você no desenvolvimento, não só que você tem interesse, mas que
que te ajudem a desenvolver alguma coisa. Então, realmente, é bem estruturado essa parte de plano de carreira, tá? Sim, e acho que o que a Sil comentou, que é super verdade, acho que o seu avanço na carreira depende muito do seu desempenho. Então, a maneira de avaliar esse desempenho ela é super estruturada também dentro da BEM. Então, tem os pilares específicos pelos quais você vai ser avaliado, você sabe para cada nível da sua carreira o que é esperado de você e como que o seu gerente vai enfim, como que ele vai te avaliar em cima de quais dados. Então, é uma coisa super objetiva, assim, né? Não é muito subjetivo, né? É bastante estruturado para você ter clareza daquilo que você vai muito bem, daquilo que você precisaria desenvolver melhor e como que você vai avançando na carreira. Perguntaram aqui também de programa de Summer, né? Para janeiro e fevereiro de 2021. Como a gente não vai ter processo seletivo esse semestre, que seria para entrar no ano que vem, aí fazer o Summer, porque a gente sempre faz o processo seletivo num semestre para você entrar no próximo ou até daqui a um ano, se você precisar entrar em um ano, né? Como a gente não vai ter esse semestre, não vai dar para fazer Summer agora no começo do ano que vem, tá? Então, o nosso processo seletivo vai ser em março, e aí algumas pessoas conseguem fazer Summer no meio do ano, que é um pouco difícil por conta da faculdade, e aí daria para fazer Summer no ano de 2022, né? Prestando em março ou agosto do próximo ano. Tá bom, Alessandro? O que mais aqui? A Camila, para você prestar para o nosso programa ou para entrar no processo JC? Eu acho que aqui, no caso, é para entrar no processo JC, né? Que você está falando, que vai se formar em 3 anos, 2021. Serve ainda, é até 3 anos, tá bom? Pode prestar sim no ano que vem. Alguém mais pescou mais alguma pergunta aí que a gente perdeu aqui? Acho que não. Deixa eu ver. A graduação dura 3 anos. Vai depender, Camila, de quando que você vai se formar. Deixa eu ver. Tiverem uma graduação de 3 anos, para você começar em 2021? Tô tentando entender aqui, Camila. Eu acho que a graduação dela tem duração de 3 anos. De 3 anos e não de 4. Acho que ela pergunta se é válido. Acho que ela se forma no começo de 2021. Legal, tá dentro do nosso público-alvo, tá bom? Tanto para o programa de mentoria, quanto para entrar no processo seletivo oficial, tá? Aqui a pergunta pode responder, Mari. Legal. Que eu achei legal a pergunta da Charlene, se a gente atua apenas em São Paulo. Hoje a gente tem escritórios fisicamente, né, em São Paulo e no Rio, mas a gente faz projetos no Brasil inteiro. Então, você pode, às vezes, ser originalmente, vamos dizer assim, do escritório de São Paulo, só que fazer projeto. Eu já conheci amigo que fez projeto em Curitiba, já conheci amigo que fez projeto em Manaus, já conheci amigo que fez projeto no interior do Pará, já teve amigo que fez projeto, na Bahia, enfim, gente, tem projeto no Brasil inteiro. E aí, nesses casos em que você vai fazer um projeto que é fora da cidade do escritório, a gente chama de projeto de viagem, vamos dizer assim, né? Travel case. E aí você tem alguns auxílios da BEM para você conseguir, enfim, ficar fora da sua cidade de origem e etc. Mas a gente atua no Brasil todo. E o legal também é que, como o escritório de São Paulo, ele é a sede da BEM na América do Sul toda. Então, a gente tem outros escritórios em outros países da América do Sul. Não, espero que eu não vou errar, vai. Argentina, Chile e Colômbia. Você tem, né? Então, a gente tem escritório nesses outros 3 países, além do Brasil, e vocês também podem acabar sendo alocados em projetos nesses outros 3 países, se vocês demonstrarem interesse e tudo mais, e também fazer projetos fora do Brasil, mais ainda nessa organização da América do Sul. Só para quem é estagiário, fica... por exemplo, para quem perguntaram aqui, quem é de BH tem que ir para São Paulo, para o Rio, tem que vir, tá? Então, por isso que para o pessoal de BH, normalmente funciona muito bem o Summer, né? Que a pessoa vem nas férias para cá, né? As férias do começo do ano, então, quando está estudando ainda, quando a IC já pode vir para cá, né? De vez. A gente não tem escritório em BH. A gente tem alguns clientes em BH,
mas isso não, a gente não quer dizer que você será alocado nesse cliente, né? Não tem como a gente garantir isso, tá? Perguntaram também do congelamento. Então, o Alessandro perguntou do congelamento. O que acontece? O que é esse congelamento, essa geladeira, né? Quando vocês prestam o processo seletivo... Oli, eu acho que tinha que confirmar com o Alessandro a pergunta dele, porque ele está falando de alguém aprovado, então acho que ele queria saber do espaço de tempo entre você ser aprovado e daí você entrar na BEM. Só queria confirmar com o tá bom, Alessandro porque eu falei que a pessoa podia entrar depois, né? É que a gente quando fala congelamento, a gente pensa já na geladeira do processo seletivo, que eu vou explicar rapidinho, que é quando você presta o processo, se você está na fase de entrevista e você é reprovado na entrevista, você tem que esperar 1 ano para prestar de novo, não pode prestar no semestre seguinte. Se você fez o teste, foi aprovado para fase de entrevista e não quis fazer a entrevista, desistiu, você pode prestar no semestre seguinte. Agora, a pergunta do Alessandro desse congelamento foi mais no sentido, se eu sou aprovado para entrar na BEM e eu não posso entrar logo no semestre que vem, vocês me esperam, né? A gente espera até 1 ano. Então, tem gente que passa na BEM, é aprovado na BEM e, sei lá, vai fazer intercâmbio, sei lá, está em outro trabalho, não vai poder entrar agora, a gente espera até 1 ano. Essa oferta vale por 1 ano, tá bom? Isso. Teve uma pergunta do Lucas, que era para saber se o objetivo da mentoria é preparar para os processos seletivos de março. Acho que esse é um dos objetivos, então, ajudar vocês a se prepararem para o processo seletivo, mas existe um outro que é um pouco mais amplo, que é ajudar vocês a desenvolverem diversas competências profissionais que a gente entende que são importantes, não só na consultoria, mas em outras profissões. Então, especificamente durante os treinamentos, a gente fala de alguns outros temas bacanas também. Então, vocês vão poder se preparar para o processo seletivo e aprender algumas outras coisas bacanas também. Exato, e não necessariamente para o de março. A gente tem todo semestre, então março, agosto, no outro ano, enfim. É muito também para a gente não só dar um suporte na preparação, mas também plantar a sementinha, vocês conhecerem um pouco mais da cultura, entenderem o nosso processo, para quem sabe um dia vocês quererem prestar, vocês estão preparados e sabem qual é o caminho das pedras, tá bom? Legal. Eu queria só fazer uma observação aqui, que a gente tem, porque as pessoas podem ficar um pouco confusas. A gente está com várias iniciativas de diversidade, de mentoria. Então, a gente tem mentoria para mulheres, mentoria para negros e mentoria para LGBTI+, tá? São todas aqui de dentro da BEM, que são times diferentes que estão organizando. Não dá para uma pessoa, por exemplo, tem uma mulher negra LGBTI+, ela não pode participar de mais de uma mentoria. Isso porque a gente tem conteúdos parecidos, inclusive treinamentos nos mesmos dias, então realmente não vai dar para participar. Mas você pode prestar as três mentorias. Você pode tentar entrar nas 3 mentorias, isso não tem problema nenhum. Mas você só vai participar de uma delas, tá bom? Que acho que o conteúdo é bem semelhante. Alguém mais, gente? Gostaria de... Ficamos mais uns minutinhos aqui, mas acho que estava bom, porque tá surgindo bastante pergunta. A Camila, acho que perguntou se a nossa mentoria do Big LED já está com inscrição aberta. Abriu hoje, Camila. Eu sei porque eu estou ajudando a organizar também. Que eu sou do grupo LGBT+. Então, a gente abriu hoje, estamos animadíssimos. Está no nosso Facebook, acredito que no LinkedIn também, tá? Eu vou até... Vai vendo se tem outra pergunta aqui, que eu já vou mandar o link de inscrição aqui para a Camila se inscrever, se ela quiser. Eu vou já achar aqui. Tem mais alguma pergunta? Teve uma pergunta de dia a dia, quantas horas semanais a gente trabalha? Cara, essa pergunta, se você perguntar para 5 pessoas diferentes da BEM, você vai ter 5 respostas diferentes. Ela é super difícil de responder mesmo, assim. E para a mesma pessoa, em 5 dias diferentes, você vai ter 5 respostas diferentes. Acho que, assim, para falar, a gente tem eu diria assim, um ritmo de trabalho intenso, então em alguns momentos, quando a gente tem entregas muito importantes para o cliente, reuniões importantes e tudo mais, a gente acaba trabalhando mais em alguns dias, mas equilíbrio e sustentabilidade no trabalho é uma coisa que a BEM avalia, tipo, recorrentemente, então existe um esforço muito grande da liderança, dos gerentes, dos sócios, de, putz, você teve uma semana muito puxada, vamos equilibrar a semana seguinte para você trabalhar um pouco menos, para você conseguir descansar mais e repor as energias. Então, existe isso, assim, de maneira bem consistente, tá? Eu posso falar porque realmente acontece no meu projeto, então tem umas semanas que são difíceis mesmo,
E aí, putz, a apresentação importante foi sexta de manhã, e daí o nosso chefe vira e fala, galera, sexta, assim que acabar a reunião, tá todo mundo pode ir para casa. Bom, a gente tá em casa, mas pode desconectar e ficar tranquilo. Então, assim, não tem uma resposta certa, mas eu acho que o que a BEM tem feito cada vez mais, e eu sou uma pessoa super... Eu sempre falo disso dentro do meu time também, é da gente ter equilíbrio entre o tanto que a gente trabalha e o tanto de tempo que a gente tem para o resto das nossas coisas na nossa vida. Tem bastante gente saindo. Gente, para quem estiver saindo, super obrigada pela presença. A gente está super feliz que vocês tenham tirado um tempinho para conhecer um pouco mais da BEM e do programa. Espero muito a inscrição de todos vocês. Mas se alguém tiver ainda outras perguntas rápidas, a gente consegue ficar mais uns minutinhos. A Lívia mandou ali os links de inscrição. O de mulheres já foi encerrado, tá bom? Já foi a etapa da provinha. Então, os que estão abertos agora é LGBT+, e negros.